diretamente da Expoara, essa que é a 56ª edição aqui em Araguaína. Nós estamos com o podcast aqui dentro da estrutura do Sebrae, na 19ª Semana Tecnológica. E nós conversamos agora com o Juliano Franco. Ele é médico veterinário com larga experiência e responsável pelo primeiro laboratório de produção de embriões bovinos in vitro, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi isso, como que você chegou aqui até o estado do Tocantins e montou esse primeiro laboratório aqui do estado do Tocantins. Aham, exato. Então, isso foi em 2007 que eu montei esse laboratório aqui. Eu já trabalhava com embriões, mas com embriões em vivo, produzidos em vivo. Vinha a convite de uma empresa que trabalhava com gado PO, gado de elite. E, e na época, em Uberaba, no Brasil, iniciou a técnica de fecundação in vitro, que era uma técnica mais avançada, mais moderna para a época, né? E aí eu percebi que a produção de embriões em vivo, feito pela própria vaca, ia se cair em desuso. Então eu comecei naquela época, já em 2003, 2004, a pensar no laboratório de produção in vitro. Foi Já existiam quando alguns no Brasil. já existiam poucos no Brasil, mas já existiam. E aí eu me aprofundei no assunto, fiz parcerias com professores de universidades como a Unesp, que já trabalhavam na área, onde eu fiz mestrado em reprodução, né, na parte de biotecnologia. E foi quando eu falei, não, eu tenho que montar, e eu trouxe para cá o laboratório, comecei a comprar os equipamentos e comecei a fazer em 2007 comercialmente. Eu parei de fazer a técnica anterior, que era em vivo, e comecei a fazer a produção in vitro desses embriões. E atendendo toda a região aqui com, com essa nova técnica, né, naquela época, e Sim, verticalizando a produção dos criadores que queriam animais melhorados e de vacas que não compensava parir um bezerro por ano. Né? Então sim. eles tinham vacas caras, vacas de elite, e para ela dar um bezerro a cada 9 meses e meio, que é o período gestacional normal, era muito, era improdutivo. Então nós tínhamos que tirar o máximo de material genético dela nesses 9 meses e meio. Então a vaca que normalmente dá um bezerro só, pela técnica de produção in vitro, por aspiração folicular, eu coletava vários oócitos, levava, trazia para o meu laboratório e fazia vários embriões. Então, nesse período, ela dava 50 filhos, 100 filhos. Essa doadora cara, né? A gente chama de doadora essa vaca de valor mais agregado, né? E transfere os embriões para as mães de aluguéis, né? São vacas mais simples, que valem apenas pelo peso dela, né? Pelo porte. Mas nesse caso elas têm uma grande função, que é criar um bezerro, vamos dizer assim, de sangue azul, né? Um bezerro Sim. de elite. E essa técnica, muitos me achavam que eu era louco, né? Falaram, não, mas no Tocantins você vai fazer isso, ninguém vai fazer. Eu falei, ó, eu vou fazer, e no norte é grande, né? Norte e Nordeste, a gente tá numa região privilegiadíssima, né? Nós estamos aqui na Belém, Brasília, num entroncamento que vai para o Pará, que vai para o Maranhão, e foi pensando nisso que eu criei esse laboratório, introduzi aqui, né? Foi o primeiro do estado E hoje e vem você. tendo sucesso até hoje, graças a Deus. Pois é, isso que eu quero falar. Hoje vocês estão presentes, atendem aí quantos estados? Assim, bem intimamente nós atendemos Pará, né? Que são os nossos vizinhos aqui, Pará, Maranhão, Piauí e o É Tocantins. muita coisa, né? É bastante, né? Média 2.000 embriões por mês nós produzimos, e de várias propriedades. E o nosso leque de atuação, vamos dizer assim, nosso raio é de 1.000 quilômetros. Então, como a gente não tem uma malha, vamos dizer assim, Favorável? viária, né? É uma malha viária favorável? Difícil, então a gente adaptou muito, uma estrutura muito forte para fazer tudo por carro, né? Usar a malha rodoviária, porque diferente dos países que a gente trabalha fora, que a gente usa trem, avião, aqui a gente teve que usar muito carro e usa muito carro no nosso dia a dia. Então, tem em média 10.000 quilômetros por mês. Tá? Pra você ter uma ideia. Hoje nós somos uma equipe, mas só eu faço isso. Já cheguei a fazer 10.000 quilômetros em uma semana, atendendo esses estados. Então, mas assim, sempre com o objetivo de levar biotecnologia, de levar
o incremento para o melhoramento genético em qualquer criatório. Então, eu nunca neguei de fazer o trabalho para clientes pequenos, ou grandes, ou médios, e que estejam perto, ou que estão longe. Não. Nós somos bem abertos, negociamos e vamos e levamos a tecnologia, porque é o futuro, né? É o futuro. Então, essa é a realidade do nosso dia a dia aqui. Qual que é a diferença do embrião, né, in vitro para inseminação artificial para a modalidade antiga que se fazia, que era do É, vivo? o embrião, ele é produzido, o in vivo era produzido pela vaca, que a gente chama de doadora. A vaca, vamos dizer assim, cara, né? Zootecnicamente melhor. Essa vaca, ela produziu o embrião através de um processo de superovulação. Então, aplicávamos vários hormônios para ela se comportar como uma outra espécie, vamos dizer assim, para o organismo dela se comportar como de uma porca, de uma cadela, que pare muitos filhos, né? Só que é claro que ela não poderia parir. Então, antes desse embrião crescer, nós tiramos do útero por um processo de lavagem uterina e transferimos para as receptoras, que são as mães de aluguel, esse embrião imediatamente. Então, faz um processo hormonal, ela se comporta como outra espécie, né? Super ovula, inseminamos ela e lavamos o útero dela após 7 dias para tirar esses embriões, para que eles não cresçam lá dentro. E transferimos para as mães de aluguel. E esse era o processo antigo chamado in vivo, produção de embrião in vivo. Com a produção, com a modernidade que chegou, a produção in vitro, nós fazemos um processo mais natural para a doadora, onde não há hormonioterapia, né? Ela não precisa se comportar como uma outra espécie, vamos dizer assim, não superovula, e nós apenas vamos com uma guia e uma sonda com ultrassom, igual é feito no humano. Olhamos o ovário da vaca e vamos aspirando folículo por folículo que está ali no ovário e tirando o líquido folicular, e junto desse líquido vem o oócito, que ainda não é nenhum óvulo. Isso é posto em maturação, colocado em maturação, em meio de laboratório ainda no campo e trazido para o laboratório da cidade, que no caso aqui em Araguaína. E ele fica aqui em Araguaína para ser fecundado no outro dia e depois passa para cultivo e ficam mais 6 dias aqui cultivando até termos os embriões. Como, vamos dizer assim, vamos pôr um monte de pão de queijo no forno. Aí você tira aquela fornada. Só que a gente vai tirar da incubadora os embriões. Não é mais Sim. a vaca que está fazendo. Por isso que é in vitro, porque é tudo feito dentro do laboratório. É mais natural, é menos agressivo e a gente pode fazer isso toda semana ou cada 15 dias, uma vez por mês, sem ofender a doadora, sem trazer nenhuma injúria para ela. Já o in vivo não, porque era muito hormônio, então você tinha um período de cada 2 meses para fazer o processo, era algo tinham mais variáveis, era menos, ficava menos na nossa mão essa técnica, né? E a inseminação artificial, quem vai fazer o embrião é a própria vaca e ela mesmo que vai gestar. Então, que a gente sempre faz muita palestra, a gente sempre mostra isso para os alunos. A inseminação, ela traz muito, muito benefício, assim, no sentido da inseminação artificial, no benefício que você traz toda a genética de um grande touro, de um grande arraçoador, né, para as características que você quer pôr no seu plantel, e você insemina todas as vacas. Você pode acasalar, dependendo do que você quer melhorar em cada animal, você troca o sêmen, troca o touro, né? E é a própria vaca que vai produzir aquele embrião e vai parir ela própria. Então vai ter 50% dela e 50% do touro, e ela própria que vai parir. Isso é muito utilizado ainda para fazer carne para os animais mais simples, vamos dizer assim. Mas é excepcional para melhoramento genético também. Quando a gente fala em embrião, seja em vivo ou in vitro, quem vai contribuir não é só o touro com tanta força, mas é a mãe também, porque nós estamos o quê? Tirando o máximo daquela doadora para passar para outras vacas que são inferiores em termos raciais, fenotípicos, zootécnicos. Né? Então é uma contribuição tanto da fêmea, da mãe doadora, como do pai, no caso do embrião. E nós vamos pegar aquele indivíduo e pôr numa vaca que não vai ter nenhuma. Ela não vai interferir em nada na criação dele, em termos genéticos, entendeu? A genética vem toda de uma vaca e de um touro diferente. E a inseminação não. A inseminação é do pai que foi colocado dentro daquela mãe
e ela mesma vai parir. Então você tem a contribuição ali mais do touro, quando se fala em termos de plantel, sabe? Você pega 1.000 doses de um touro, põe em 100 vacas. Então as características dele é que vai ser mais preponderantes no progresso genético daquele grupo, daquela fazenda, na inseminação artificial. Já quando é embrião, não. Os dois que contribuem de forma praticamente igual, porque você pega a melhor vaca para ser doadora com os melhores touros. Entendi. Entendeu? Vocês, além de prestar serviço aqui no país, também foram convidados para prestar serviço na Rússia, né? Durante muitos anos. E aí eu queria que você falasse como foi que os russos te encontraram. Então, isso também foi uma surpresa em 2016. Porque eu publiquei alguns artigos, por estar fazendo mestrado, doutorado, eu publiquei alguns artigos em revistas europeias. E eu conheci um cientista muito importante no meio, né? Chama Gabor Vatcha, que é um cientista australiano que dava aula na China, na Dinamarca e na Austrália. E ele foi conectado por um grupo russo para fazer um programa, um projeto lá para produção de embrião em larga escala para um grupo, o maior grupo que tem de produção de carne da Europa e da Ásia, o maior frigorífico em produção de carne. Eles trabalham com a raça Angus e entre 600 mil a 1 milhão de cabeças. É uma empresa privada e estatal na Rússia. E ele sentiu a necessidade de me passar esse trabalho para fazer a parte toda de campo, de aspiração folicular das doadoras. E aí foi onde o grupo russo entrou em contato comigo aqui no Brasil. Aí nós ficamos estudando os negócios por alguns meses e aí deu certo. Aí eu fui para lá e aí eu acabei fazendo muito mais do que eles me chamaram. Porque eles estavam há 4 meses tentando fazer embrião e não conseguiam, o grupo russo. E eu remodelei totalmente o laboratório, retirei pessoas, retirei equipamentos e fiz o que nós fazemos aqui, que para nós aqui em Embrião, no Brasil, é arroz com feijão, né? No Brasil, ele é referência em biotecnologia nessa área. Nós podemos nos orgulhar de ser os maiores produtores de embrião in vitro do mundo e nós temos técnicos no mundo inteiro exportando essa técnica. Então eu copiei o que eu faço aqui no nosso dia a dia para eles lá. Então deixei tudo muito mais simples e disse que eu não poderia ficar lá só aspirando, teria que levar uma pessoa aqui do Brasil, um técnico de laboratório da minha confiança para a gente poder fazer o negócio lá virar. E eles me deram carta branca e virou. Né? Nós fizemos lá 5 mil embriões em 70 dias, que era um primeiro contrato. E aí eu continuei indo lá, fui mais de 10 vezes lá, né? 2, 3 vezes por ano. Até aprendeu a falar russo? Eu tive que aprender um pouco, porque contrato em russo, e aí Sim. complicava. E eu tive que aprender, fiz aula na escola eslava em São Paulo, online, e acabei aprendendo um pouquinho. Mas eu me virava muito no inglês mesmo, que tinha intérprete, no começo tinha intérprete de inglês para russo, mas depois eles perceberam que eu estava mais tranquilo e aí foram me deixando sozinho e eu tinha que me virar, porque em ambiente de fazenda, um pessoal mais simples não fala inglês. Então É. eu precisei pegar um pouco mais o russo. E foi muito bom, que até hoje a gente tem é, uma conexão grande com eles, Quando né? A gente precisam, eles conversa com eles, a procuram. gente ainda dou apoio para eles online. É, Fui na pandemia, né? Levei um outro colega daqui para ajudar e foi até interessante que não foi só para produzir embrião ou treinar nenhuma equipe lá, mas foi também para fazer 30 mil inseminações em um mês. E eu fui comandar um grupo deles lá para fazer isso dar certo. E também para montar um laboratório na Sibéria, que eles queriam montar um laboratório de fecundação in vitro na Sibéria. E aí foi muito interessante essa viagem, porque eu fui o primeiro brasileiro a montar um laboratório na Sibéria, fui o primeiro brasileiro a fazer embrião dentro do Trans-Siberiana, né, que é uma linha férrea que tem 7.000 quilômetros de extensão, corta de leste a oeste a Rússia. E eu conheci muito a Rússia nessa última viagem, né? Porque eu sempre ia mais na região próxima à divisa com a Ucrânia, Bielorrússia, e de repente eu fui para a Sibéria, que é como se fosse a nossa Amazônia aqui do Brasil, né? A Sibéria para eles lá.
No verão, claro, né? Porque no inverno nós chega a menos 70 graus e o verão é mais ameno, mais tranquilo. Eles têm uma janela no sul da Sibéria, né? Uma janela de 3 meses de verão, onde não tem gelo, que o restante da Sibéria é 100% congelada, né? O tempo todo. E como que é a produção de gado lá? Então, a produção geralmente é mais próxima da Ucrânia, que são as melhores terras do Ah, mundo, né? Inclusive as terras ucranianas também. E muitos amigos lá na Ucrânia, na Bielorrússia, que trabalhavam mas lá comigo na Sibéria também, eles produzem. na Sibéria produzem, mas só que como eles têm essa janela muito pequena, eles têm que produzir grãos muito rapidamente para fazer silagem, para ter comida para o gado, porque senão o inverno deles fica sem alimento, né? E é só o sul da Sibéria, porque o restante realmente é só gelo, não tem como produzir. Não tem como produzir. Não tem. Próximo do Cazaquistão foi esse laboratório. Né? Certo. E onde que entra a parceria com o Sebrae nessa história toda? Então, esse vai e vem, eu também fui para o México, para a Argentina, para outros países, fazendo também embrião. Mas E montando nesse laboratório também ou não, nesses outros países? montando para equipes desses países que me conectavam, porque aí começa, né? Um fala para o outro e aí eles Então acabou que você acabam. fez na Rússia, na O primeiro Argentina, é México, México. sempre ensinando, introduzindo novos laboratórios com a praticidade que nós temos aqui no Brasil, né? Levando isso para eles. Compra dos melhores equipamentos, indicação. Agora eu tenho um projeto para o Paquistão e outro para Marrocos. Até o final do ano é para vir tanto um paquistanês como um marroquino aqui para pegar um pouco do. Eu falei, porque é mais fácil para mim ensinar que eles. E quando O eu for lá, eu já fica intercâmbio. mais fácil. Eles vêm, buscam o conhecimento, um pouco do que você faz, tecnologia, e aplica lá. E quando você vai, você direciona. Nesse caso está sendo assim, mas até então eu fazia tudo em loco lá. É mais difícil, né? É mais complicado, porque às vezes falta alguma coisa, É. entende? Então, agora não, eu já estou dando assistência à distância, eles vêm para cá já sabendo o que tem que comprar, já faz um treinamento aqui, e quando eu for para lá já está tudo mais fácil, eu fico menos tempo lá também, né? Uhum. Porque a ideia é deixar eles trabalhando sozinho, né? Não é eu Sim, ter sim. Autonomia. autonomia. Tem muitas outras empresas, laboratórios que fazem o serviço que você faz aqui hoje no Brasil? Existem, mas não são muitos, mas existem. Sabe? Como o Brasil está na frente dessa biotecnologia, então tem muita gente boa no mercado, muita gente trabalhando assim com excelência, e isso para nós é muito bom porque abre portas para o mundo inteiro. Estados Unidos está aumentando muito, produção de embrião in vitro está quase na cabeceira da produção e tem muito brasileiro fazendo lá. Né? Então eles sempre recorrem a nós quando é para fazer em grande escala. Isso é bom. É, onde, o Sebrae entra com parceria para poder ficar mais barato? Porque eu imagino que não seja o custo não seja um custo baixo, né? Então, eu acho sempre baixo, né? Porque pela mão de obra, Não, trabalho, sem sombra de conhecimento, dúvida. né? O investimento vale a É, pena, sem sombra de dúvida. Mas eu digo assim, é. para um produtor rural Não, está em médio e conta. pequeno, Está em conta até é. particular, Ah, exatamente, então. porque popularizou muito. Porém, o Sebrae veio para dar aquele empurrão, sabe? Para falar assim, ó, todo mundo tem que fazer. Nós vamos subsidiar aqui, até então era 30% no Tocantins, agora mudou um pouco os valores, mas ainda é um valor bastante substancial de contrapartida, porque o cliente tem que dar é pequeno, né? Uma contribuição do Sebrae é muito grande. Então isso popularizou mais ainda, né? Melhorou muito. Nós começamos aqui só nós fazendo pelo Sebrae os embriões, assim como a gente faz pelo Sebrae do Maranhão, do Piauí, né? O Pará, que não abre demanda, mas aqui o Tocantins Então, ele é para quem, campeão. então, para quem está acompanhando a gente aqui e tem interesse, é só fazer uma parceria com o Sebrae, que vai ter uma contrapartida para Isso. poder ter você lá na fazenda Com prestando serviço. certeza, com certeza. Se não der certo com o Sebrae, que eu acho difícil, porque o Sebrae abre todas as porteiras, Sim. nós também estamos aí para conversar, para fazer negócio, e aí o intuito nosso é levar a biotecnologia para qualquer propriedade, não tem diferença e nem segregação nenhuma, sabe? Eu sou bastante democrático nesse ponto. O importante é levar a tecnologia. Exatamente. Para o crescimento de todos. Juliano, quero agradecer, parabenizar, né? Você levando aí, difundindo o nome do Brasil e a tecnologia do Brasil para o mundo todo. E muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço.
Deram quantos minutos?